Alô, tudo bem? Ah, eu estou dando uma meditada aqui num pequeno vídeo aqui de 2 minutinhos, até menos, lendo um texto de 1 Samuel, capítulo 14, verso 11. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e o seu exército, disseram: Subi a nós, e daremos uma lição, disse Jonatas ao escudeiro. Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Interessante, você vê três coisas aqui, rapidinho. Olha só, já em 1 Samuel 14, tinham dois parâmetros, dois grupos, dois tempos, dois lados. Um lado era a guarnição de filisteus. Por incrível que pareça, os filisteus também têm origem lá atrás, em um dos netos de Noé. Tem neto do gospel aí fazendo uma coisa e deixando de ser crente e virando filisteus. Ponto 1. O ponto 2 é que os hebreus, para não se misturarem, para estudarem bem, se meteram em buracos. E eles se guardaram. Caio, eu descobri uma coisa interessante em relação a filisteus e hebreus e filisteus. Pega essa mídia, Caio. Porque é uma linha do tempo. Os filisteus, lá atrás, eles vieram de origem, uma ponta, um grupo dos fenícios que se juntaram com os netos de Noé e bisnetos de Noé, de Gomer, tá bom? E Mesaque. Olha só. Então, entre nós, a similaridade é que há hebreus que acabaram virando filisteus. Deu ruim? Deu ruim? Há muitos hebreus que acabaram virando filisteus. Porque filisteus é bem armado, é guarnição poderosa. Filisteus tem empáfia, tem pavés, tem broquel, tem escudo, tem lança, tem arma. Diz que faz ameaça a hebreus, entendeu? Desfaz, acontece, mete medo. É uma imponência. Vocês sabem onde eu quero chegar, né? Os trovonismos, essas coisas, as malafaianças, que eu vou te pegar, que eu te mato, que eu te esganiço. Parece o Lula. Coisa louca. Enquanto os hebreus, diz o texto, eles estavam saindo dos buracos em que tinham se escondido. É disso que eu quero falar. Aí, filisteus, segura a onda, porque os hebreus que estavam intocados desde os anos 80, metade dos anos 80, que vocês, filisteus, abrogaram e declararam que estavam obsoletos, não foi isso? Você, neofilisteu, você não disse que os hebreus que estavam debaixo das tocas, tantos hebreus intocados, Álvaro Tito, Carlinhos, Félix, Alda Célia, Bené Gomes, Livingstone Farias, Edson e Thelma, Shirley, você não diz que esses hebreus, Hernani Maldonado do grupo S8, Altos Louvores, até o Serginho que está por aí, Lopes, tantos hebreus que estavam dentro dos seus buracos intocados, escondidos para analisar vocês, pegamos. Sabe por quê? Os hebreus que estavam. É melhor ser um hebreu intocado dentro de buraco para entender a sua linha do que se misturar com os filisteísmos que vocês propuseram mudando a página. Sim. E não é só. Eu não estou falando de pauta de esquerda, eu estou falando da pauta do altar que foi alterada, da pauta do teu interesse, você, reverendo, que foi alterada, da pauta do seu comando, você, sargento, alterou. Acabou deixando de ser hebreus e virou filisteus. E aí, hoje você se ajunta com o aparato dos filisteus, com a guarnição dos filisteus, com o exército dos filisteus, com a approach dos filisteus, com a visibilidade dos filisteus, para atacar pequenos hebreus. Sabe onde é que a turma de pequenos hebreus está com medo de vocês, filisteus de guarnição? Sabe aonde? Em canto nenhum. Alguém está entrando aqui, era só uma coisa. Nada a ver.
Eu vou reiterar aqui para cobrir. Eu estou na minha meditação aqui em 1 Samuel, que eu prego hoje, daqui a pouco, na Igreja Nazareno da Tijuca, pastor Judson Lena. Veja bem, os hebreus estavam intocados, escondidos em seus buracos, analisando toda a linha do tempo, analisando toda a conduta, analisando toda a quebra de ruptura, analisando os atabalhoamentos, analisando os bagunçamentos, analisando os mimos e os mimetismos. Os mimos, você tem que me honrar, você tem que me honrar. Você tem o pastor Fernando Henrique, acho que entrou aqui, sarando até a Avenida. Então, os hebreus intocados, escuta isso, você que é pastor, estavam dentro dos seus buracos, as suas tocas dos recônditos, escondidos, analisando exatamente a linha do tempo, a ruptura do caráter, da conduta, tá entendendo? A ruptura do testemunho, a ruptura da sã doutrina, a ruptura das escatologias, a troca da pauta da grande salvação pelo comando do autor. E quem manda aqui é? É mesmo, é? É? Quer dizer que, entendi, você depois Jesus do trono sentou lá. Rapaz, tá me cheirando bastante anticristo isso. Você ainda procura base bíblica para se alimentar. Você está de brincadeira. Aqui em Samuel, nas regiões do Vale de Zeboim, a coisa já estava pegando fogo lá. Já tinham hebreus. Acho que a minha cantora acabou de entrar aqui também. Já tinham hebreus escondidos, intocados. Eu vou deixar um conselho aqui nessa mídia minha. Uma mídia peculiar, extremamente, mas é um carbono 14. A Ellen Cardoso, minha cantora, eu vou deixar aqui um aviso. Como diz o tio Sofia, from your heart soon you will be old. Conselhos para os corações jovens, rapidinho nós tornaremos velhos, nós envelheceremos. Eu vou te dar um conselho. Você pode acreditar que o Jonatas, aqui verso 12, 1 Samuel 14, 11, 12, você lê depois lá, cantor Ellen, você pode ver lá. O que acontece? O Jonatas colocou os hebreus que estavam intocados atrás deles e diz para eles, calma, venham por detrás de mim, sobe atrás de mim, porque o Senhor entregou esse bando de filisteus nas nossas mãos. Ó, nem tudo está perdido. Eu, Livingston Farias, não sou paladino de nada, mas vou dizer uma coisa, só ontem eu conversei com 37 sacerdotes no Brasil todo, afinados, alinhados com a mesma ideia. A ideia é a gente poder conseguir não se render e delatar essa coisa. Por quê? Porque os que antes eram hebreus confessos amaram a pauta dos filisteus e hoje já não presumem e nem aceitam serem chamados de filisteus. Imagina, pastor, que heresia, você me chamando, me comparando com filisteu. Filisteu é o diabo. Não, filisteu não é diabo. O diabo nem quer entrar nisso, que o causa vexame e vergonha. O filisteu, ele soube da arca, soube que Deus destruiu, soube que Deus destruiu os inimigos, soube que Deus protegeu a arca, viu os amalequitas se afundarem, viu que Davi cortando cabeça do rei deles. Mesmo assim, os filisteus resolveram tomar o approach, assumir as rédeas e sentirem-se donos. O mal dos filisteus é que eles se sentiram donos de tudo. Dono dos povos, donos da igreja, donos dos altares, dono, acionei aqui, donos. Os filisteus se sentiram donos. E aí, eu termino. O Espírito Santo está levantando muitos Jonatas, verso 12, 1 Samuel 14, 12. O Espírito Santo está levantando muitos Jonatas. E os Jonatas, assim, todo o Brasil. Hoje, o Brasil tem 5.730 municípios. Hoje, já tem perto da metade. Então, temos perto
de 2.100 sacerdotes que estão se unindo pelas beiradas, como prato de mingau quente. Você pode acreditar, nós vamos fazer uma grande corrente no Nordeste com Sandro Fiuza, Pastor Paixão em Fortaleza, o reverendo, meu amigo, que foi meu discípulo, hoje é um pastor em João Pessoa, Ricardo Melo, e vamos descer em Maceió, o Kennedy, e vamos descendo em Salvador, lá na ponta no sul, no Espírito Santo. Nós vamos descer também em Santa Catarina. Deus está levantando muitos Jonatas. Deus está levantando muitos Jonatas, você pode ter certeza. E esses Jonatas estão assumindo a dianteira e convocando aqueles que estão escondidos nos buracos. Eu, nessa manhã, de dentro da minha saleta, estou conversando com muitos hebreus que estão intocados dentro dos buracos, olhando e analisando as lambanças dos filisteus gospel, dizendo: Senhor, até quando o teu santo altar vai ficar dessa maneira, sendo vituperado e dominado? E dominado. Porque a questão dos filisteus não era só de vituperar, era de dominar. Porque quando você domina, você acoita, você abafa o vitupério, e ele não aparece, porque está tudo dominado. Então eu vou dizer uma coisa aqui. A minha cantora entrou aqui, uma grande deferência para ela que eu faço, a Jéssica Nalu entrou, a Ellen Cardoso entrou. Vocês, de alguma maneira, são parte do humilde pequeno grupo de hebreus que estão intocados e sendo vigiados por algum Jônata. O Jonatas de Deus está assim, ó, à espreita, olhando e protegendo. O nome desse Jonatas aqui, no livro de Samuel, é Espírito Santo. Você pode ter certeza, você comandante. Você pode ter certeza, você mandatário e mandatarista. Jonatas de Deus hoje chama-se Espírito Santo. E ele está protegendo um pequeno rebanho que está olhando todas as descambâncias e os desequilíbrios dessa gospelândia. E daqui a pouco, você pode ter certeza que serão desintocados. Deus tirará do banco de reservas dele, Deus tirará o Espírito Santo. Jonas dirá: venham atrás de mim. Olha o texto que diz aqui, ó. Subam atrás de mim, porque o Senhor entregou esta cambada de filisteus nas mãos de Israel. Vai se manifestar. Vai se manifestar. Agora está estabelecido a régua da Gospelândia, que separa a linha do tempo. Vejam bem, a Gospelândia está estabelecida. Desde 99 ela vem crescendo. Chegou aqui. É o ponto cerne do irresistível. Na linha do tempo, o prato de mingau quente está fervendo e os servos de Jesus que combatem o humilde e bom combate estão se levantando, saindo de suas tocas para dizer não. Não. Então eu termino minha homilia. Talvez eu esteja me dirigindo para algum hebreu que esteja intocado a tempo. Intocado nos dons, intocado nos talentos, intocado no timbre que possui, intocado na oportunidade que foi chafurdada, que foi ameaçada, que foi escamoteada, deixada de lado. Jesus sabe, mas eu tenho certeza que de norte a sul, da ponta do Chuí, lá de Irecê, em Santa Catarina, em Rio Grande do Sul, até a ponta do camelo em Teresina, tenho certeza que esse humilde vídeo vai alertar aqueles que estão vendo muitos hebreus se transformarem em filisteus e agora Jesus guardou. Não é assim que a história fez? Por que vocês não põem os retrovisores no lugar e voltem a olhar para a história? Porque dentro das marmitinas, dentro do Coliseu Romano, dentro dos esconderijos da terra, das terras, dos lugares subterrâneos, Deus intocou um povo. Deus guardou um povo. E sempre os protegeu, estabelecendo quem? Jonatas na frente, que é a figura do Espírito Santo e do anjo do Senhor. Ah,
Vocês abominaram o anjo do Senhor, e vocês terceirizaram, tentaram amordaçar o anjo do Senhor. Isso aqui não é para o Vini Júnior, isso aqui é a mordaça que vocês tentaram colocar no Jonatas. Agora, a mão do Senhor levanta o Jonatas e diz: traz esse povo que estava intocado, porque eu estou enojado, diz o Senhor, das solenidades, dos mimos, das exigências. Eu estou enojado das humilhações que os meus levitas estão passando, meus pregadores, por milhares de altares. E eu vou tirar das tocas, das marmitinas, dos esconderijos, das prisões emocionais, vou tirar um grande exército de hebreus e vou entregar essa geração de filisteus, essa geração líquida, e vou levantar um povo sólido para tomar conta e proteger a minha sã doutrina até que a trombeta de Tessalonicenses toque. Essa é minha homilia, meu compartilhamento. Minha irmã missionária que está aqui, Ellen. Paz, pastor. Graça e paz, Senhor Jesus. Que bom estar te ouvindo nessa manhã, que bom estar ouvindo essa palavra que tem atravessado o meu coração durante muito tempo. Mas até então estava só para mim, mas que bom que o Senhor te levantou para que seja falada a verdade, que bom que Ele encontrou na terra um corajoso para dizer, para gritar aos ventos que está errado, tem coisa errada e que precisa ser consertado. E se Ele ainda está fazendo isso, é porque tem muitos que precisam ouvir, é porque tem muitos que precisam voltar ao aprisco. Eu tenho tanta coisa vivida. Algumas semanas atrás, eu estava fazendo batendo um papo com o Espírito Santo, sabe? Por causa desse assunto mesmo. E a gente tem visto tanta, digamos assim, degradação, troca de valores, trocas de lugar, sabe? E eu fiquei assim, meu Deus, mas como é que pode isso, né? E a gente acaba ficando assim, de repente, será que eu não estou julgando demais? Será que eu não estou entrando numa área que não seria para eu atuar? E o Senhor levantou uma irmã dentro da igreja, umas semanas atrás. Virou para mim e falou assim: olha, eu quero te dizer nessa manhã que o que você tem observado é justamente o lugar que eu não quero que você entre. O que eu tenho para você não é o que você tem visto. Tem muitos em cima do púlpito, tem muitos em cima dos palcos, pregando uma palavra que eu nunca disse. Você não veio para só cantar com técnica. Você não veio, não te botei nesse meio para você apenas mostrar sua bela voz ou o que você faz ou deixa de fazer. Ellen, eu chamei você e muitos, isso não é exclusividade sua, muitos eu chamei para pregar as boas novas, falar do meu evangelho, para usar o meu nome, para libertar cativos, sarar feridos de alma, restaurar relacionamentos comigo, principalmente, fazer parte. Chamei para ser usada. Você não é o centro das atenções. Você é quem serve. Você não é simplesmente a que tem que ser servida. Não perca o foco. Não se preocupe tanto com técnica. Use-a. Você tem conhecimento, use-a. Não se preocupe com isso. Que você abre a boca e deixa que eu faça o restante.
É comigo, não tem a ver com você. E aquilo me tocou profundamente. Eu falei, poxa, então a gente vai. É difícil você presenciar certas coisas e a indignação vem. Porque Jesus, durante um tempo, deixou de ser o centro das atenções. Ele quase virou o nosso servo. Ou está havendo uma troca de papéis, uma inversão de papéis. Jesus, eu estou aqui, faço o que eu estou esperando, olha, eu estou aqui por um milagre. E muitas pessoas correm atrás de profetas, pessoas correm atrás de profetadas e afins, e esquecem que o profeta, ou por falta de conhecimento mesmo da palavra, né? Eu quero acreditar que é falta de conhecimento mesmo. As pessoas ainda não entenderam que o profeta, ele é um servo. Ele é usado. O holofote não tem que estar nele. O holofote não é dele. Nós servimos, estando em cima do palco, estando em cima do púlpito, nós estamos servindo. Nós somos os servos. Nós não somos os senhores. E eu falei para o Senhor, se o Senhor me quiser, eu estou aqui. E eu quero ser usada. Eu não preciso. E aí o Senhor me perdoe a franqueza. Eu não preciso de carro do ano. Eu não preciso de mansão de milhões. Eu não preciso de cachês altos. Eu preciso apenas que o Senhor me use. E que use muitos. Eu não sou a rainha da cocada. Eu preciso que o Senhor me use. E eu quero que o Senhor use muitos de forma genuína em cima dos púlpitos, porque o povo tem ouvido tanta coisa, tanta autoajuda, e continua sedento da palavra. Continua sedento de Deus. O que está acontecendo com essas igrejas? Parece que quanto mais conhecimento, mais vazios. O que está acontecendo? Olha, É porque falta a palavra. Está faltando palavra. sim. As Sim. músicas, eu queria adicionar aqui, dizendo que as músicas hoje em dia não são mais a mesma. O que está acontecendo com esse povo que está escrevendo música? O povo que está escolhendo as músicas para gravar, o que está acontecendo? Sabe? Eu vou dizer uma É coisa. muito, o Senhor vai te dar, você vai ser vitorioso, você vai sentar, todos vão ver que você vai ser abençoado, todos vão ver o que o Senhor faz contigo, mas, peraí, cadê a palavra de arrependimento? Cadê? Porque o Evangelho é transformação, mudança de vida. Cadê a palavra? A música não é para cantar a palavra? Cadê a palavra? Falar para a senhora, em um segundo, para eu terminar esse compartilhamento, Malaquias hoje levaria uma surra nos altares de culto. Ou ele seria amordaçado ou escamoteado. Eu vou ler aqui Malaquias e termino. Eu estou terminando aqui. O filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou vosso pai, onde está a minha honra? Não é o cidadão humano que tem que ser honrado. Malaquias 1,6. Eu vou terminar. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Aqui quem está dizendo não é o Walt Disney. Aqui quem está falando não é um promotor de viagens internacionais. Aqui quem está falando também não é um profeta. Diz o Senhor dos Exércitos. Eu preguei naquele santo altar a perda do capital da voz. Eu preguei. Diz o Senhor, a vós outros, sacerdotes, que desprezais o meu nome.
nome. Vós dizeis, mas em que lhe desprezamos? Olha o meu PA, olha o meu som. Olha esse lugar, foi feito para ti. Quem disse que eu quero isso, diz o Senhor. O desprezo com o meu nome é que vocês chafurdaram o meu nome sem a minha autorização. Desprezar o meu nome é desprezar o meu projeto. Desprezar o meu nome é enganar o meu rebanho. Desprezar o meu nome é o que vocês têm feito a próprio bel prazer de vocês. 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais em que havemos profanado. Veja bem, a oferta acontece, as solenidades acontecem, o pão é imundo, mas o pão imundo está sendo chamado de um bom e doce, saboroso forró-bodó. O pão imundo está se transformando numa picanha suculenta e deliciosa, e o céu está chamando de pão imundo. É o céu, é Deus. Você tem que me dar um habeas corpus. Nossa, eu não sou paladino de nada. E ainda perguntais o que havemos profanado, nisto, ao texto de Malaquias, nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, eu posso fazer o que eu quiser da mesa dele. Mas você esqueceu que a mesa é dele. Quando trazeis animais cegos, o que é animal cego? Animal cegos são exatamente pregadores, músicos e cantores sem profundidade nenhuma. Água de tornozelo, água de canela, água de joelho, água de artelho. Mas o animal está enxergando de um olho só, vai a si mesmo. Mas o animal sabe relatar o Salmo 23, vai a si mesmo. Mas o animal fala em suricantarabanaías, vai a si mesmo. E Jesus, Deus está chamando isso de animal cego. Nunca viram a escada de Jacó com grandes anjos descendo e subindo. Nunca viram a sarça arder e estão no altar como animais cegos. Para sacrificar, isso não é mal. O que eles chamam hoje de bem, de approach, de embelezamento, de visibilidade, o que hoje é tido como oportunidade geracional, oportunidade transicional, a Bíblia chama isso é mal. Porque eu vou te dizer o porquê. Eu estou lendo para vocês Malaquias, mas eu quero lhes lembrar de um menino chamado Samuel, que em torno de 7 para 10 anos de idade, ele tinha 4 tarefas dentro da tenda do Senhor. Eu sei que você sabe, cantora. Primeira missão, ele protegia a lâmpada de Deus na casa do Senhor, antes que a lâmpada se apagasse, com 9 anos de idade. Uau! O que leva um menino tenro a proteger uma coisa sagrada? O sagrado não é o menino, o sagrado é a lâmpada que ele protege. O que leva o menino a proteger a arca? Pois estava do lado a lâmpada de Deus, que é o candeeiro, e a arca do lado, e aquele garoto ali, entre meio, e ele tendo grande responsabilidade de proteger coisas sobrenaturais sem deixar a peteca cair. Não. Não me fale dessa geraçãozinha que está subindo no altar para impressionar, para deixar todo mundo emocionado. Pois o Samuel é um testemunho de quanto mais moços e moças sobem no altar para emocionar as pessoas, menos evangelho existe ali. Porque o evangelho nunca foi para emocionar a ninguém. Exatamente. O texto termina. Exatamente. Eu vou terminar. Quando trazeis a imagem, e quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Veja bem, quando trazeis o coxo ou o enfermo, ele está, preste bem atenção, o cego, o coxo
o enfermo. O Malaquias, Deus usou a boca de Malaquias, você que é pregadora, para denunciar 3 tipos de comportamento de gente que sobe no santo altar. Primeiro, o cego, que não viu a sarça ainda. Ele viu uma fumacinha e acha que se encontrou com a sarça. Não. Depois ele fala do coxo. É aquele que mal começou a andar e já sobe no altar para cantar. Sabe? Aboiolado, homossexualizado, entendendo? Sapate, o aumentativo do sapato. O aumentativo do sapato, entendo? Assapatonizado, dado a pedofilias, dado a encrencas, dado uma série de imundícias, ele mal aprendeu a andar. Ah, mas ele está coxo, deixa ele coxo a si mesmo. Porque Deus usa a mula. A mula está pagando o preço de muito coxo hoje, que não sabe nem dizer má. E por fim ele diz, e o enfermo? Mas ele está todo doente, mas dá o lugar para ele. Ora, mas ele está estragado, mas dá o lugar para ele. Olha, ele veio da denominação X todo arrebentado, mas dá o lugar para ele. Ele está cheio de ingresias, com sintomas de iniquidade, mas dá o altar para ele. Olha, ele está tudo enlameado com 4 mulheres, dá o altar para ele. Ele deu calote no patrão, mas dá o altar para ele. Ele está fazendo um monte de lambança, mas dá o altar para ele. Ele mal entende de Bíblia, mas dá o altar para ele. Ele não foi discipulado ainda, mas dá o altar para ele. Ele não sabe ler o Salmo 23, mas dá o altar para ele. Malaquias, por incrível que pareça, no seu tempo, denuncia essa prática do hiperpentecostalismo com muito. Ora, apresenta o teu governador, acaso terá ele agradado de ti e te será favorável? O governador é o Espírito Santo, no verso 8. Ele está dizendo, apresenta isso ao Espírito Santo. Acaso ele será favorável? O Espírito Santo vai chancelar essas coisas? A resposta, não. Então alguém está dizendo que o Espírito Santo dá chancelas que ele não dá. Nunca deu. Safias e Ananias foram fulminados. O outro foi comido de bicho. Esse Deus, esse Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu termino aqui, porque essa foi uma humilde homilia que eu queria passar para a denúncia da Gospelândia e dos atabalhoamentos de santos altares. Agradecido estou pela vossa humilde e singela participação. Eu que agradeço, pastor. Muito obrigada. A senhora não está só. Eu te digo com critério. A senhora não está só. Não está só porque o prato de mingau quente que se come pelas beiradas, há muitas outras Ellen Cardoso que estão nos cantos remotos do Brasil suplicando ao Espírito Santo, que é o governador, suplicando, por favor, Espírito, mude essa coisa. Então eu termino aqui, me dirijo a todos que estão presentes, não vou nem mencionar, nem citar as importâncias, porque essa mídia é para Deus resvalar, é para levar aos 4 cantos. Que Jesus te mantenha viva, protegendo o santo altar, para a glória de Deus. Amém, pastor. Na paz, pastor. Obrigada. Deus abençoe, tá? Amém. E um dia grava uma canção minha, hein? Eu vou fazer. Tá bom? Eu vou fazer. Jesus. Obrigada, pastor. Obrigado. Deus.